Dos mesmos criadores de pizza portuguesa, coentro, sorvete napolitano e esse maldito ar-condicionado com 500 botões, não tem um para apertar só liga e desliga? Nós vamos apresentar a noite em que o Grêmio precisou perder para poder vencer. 1978, o Brasil ainda na ditadura, aquela coisa de onde a arena vai mal, uma equipe no Nacional. Tanto é que no Brasileiro de 79 teríamos 94 equipes quando o Internacional foi campeão, tricampeão nacional invicto. E antes, até para você fazer um jogo político dali, um jogo político daqui, só dava, como sempre, só deu ou o Grêmio ou o Internacional. O então campeão gaúcho era o Grêmio de 77, depois de um campeonato do Internacional do Falcão, e aí inventaram, vamos dar mais chance para os times do interior, vamos inventar um campeonato bagunçado, e foi o que fizeram no Gauchão de 78. Primeiro turno se classificaram o Esportivo de Bento Gonçalves e o Novo Hamburgo numa fase do Gauchão de 78 onde não tinha os grandes. Quando eles entraram, se classificaram no segundo turno Internacional e Juventude. Última rodada do terceiro turno, o Grêmio precisava perder para se classificar. Eu sei que é difícil entender, mas é isso mesmo. Dá só uma sacada. Chegou na última rodada do turno, o Grêmio tinha 15 pontos ganhos. Na época, a vitória valia 2. O Juventude tinha 11 pontos ganhos e o Internacional de Santa Maria tinha 10. Se o Grêmio vencesse o Juventude jogando na sua casa no Olímpico e o Inter de Santa Maria vencesse o São Borja, as duas equipes se classificariam, o Grêmio e Inter de Santa Maria, para o quadrangular final contra as outras equipes do outro grupo, que eram Internacional e Caxias. Se o Grêmio empatasse ou perdesse, o Juventude passaria junto com o Grêmio classificado e o Inter de Santa Maria estaria fora. Como do outro lado da chave vinham o Internacional e Caxias, e o Inter e o Juventude já estavam classificados pelo segundo turno do Gauchão, automaticamente o Grêmio e o Juventude estariam classificados para o hexagonal final do Gauchão. Entenderam? Se o Grêmio vencesse o Juventude, ele teria que fazer 2 jogos decisivos da fase semifinal do terceiro turno contra o Caxias, que era um time muito bom. Tanto não era bom que tinha um ex-zagueiro do Botafogo chamado Sedenir e um zagueiro chamado Luiz Felipe. Sim, o Filipão. Luiz Felipe Scolari era zagueiro do Caxias. Era pior negócio se você vencesse do que se você empatasse ou perdesse. E o que fez o Grêmio, dirigido por Tele Santana, para mim o maior treinador da história do futebol brasileiro. Jogou para perder. Naquela noite de outubro de 78, pouco mais de 4.000 pessoas foram ao Estádio Olímpico. Dessas 4.000 pessoas, mais da metade queriam que o Grêmio perdesse para se classificar direto para o hexagonal decisivo do Gauchão. E tanto pediam a derrota que quando o garoto Valdir fez o primeiro gol do Grêmio com 13 minutos, mais da metade do estádio vaiou o próprio gol do Grêmio. Mas para a felicidade dele, o árbitro marcou um pênalti inexistente para o Juventude e a torcida ficou felicíssima. Pela primeira vez na história do planeta, uma torcida dona da casa aplaude um árbitro que marcou um pênalti inexistente para o adversário. E foi o que aconteceu, o experiente Plain empatou para o Juventude 1-1 aos 23 do primeiro tempo. E aos 33 da segunda etapa, aliás, da primeira etapa, Rubenval, que não se perca pelo nome, marcou 2-1 para o Grêmio e foi xingado de gaveteiro pela própria torcida tricolor. Gaveteiro, eu já expliquei isso no nosso primeiro Na Gaveta do Mauro. Era o termo que dizia quando um jogador, árbitro, cartola, jornalista estava na gaveta, ou seja, estaria vendido ou comprado por alguém. E a própria torcida do Grêmio, o próprio torcedor tricolor, chamou isso do simpático meio-campista Rubenval, que estaria na gaveta só porque fez 2-1 para o Grêmio aos 33 do primeiro tempo. Mas aos 37 da primeira etapa, a Mauri empatou para o Juventude, tudo igual, 2-2 e festa no Olímpico para os mais de 4.000 gremistas. Metade ou mais da metade torcendo contra o Grêmio, a outra torcendo pela história do Grêmio, não pelo regulamento burro, absurdo, que obrigava o Grêmio a perder o jogo para o Juventude. Final do primeiro tempo, 2-2 no Olímpico, o time inteiro sai vaiado, inclusive o goleiro Remy, que depois faria história no time principal, era um time juvenil, um time alternativo do Grêmio naquele dia. Outro jogador famoso naquele time era Baidec, que seria famoso depois. Bom zagueiro campeoníssimo pelo Grêmio nos anos 80 e hoje empresário de sucesso no futebol. O Baidec que teve que ser substituído no intervalo porque o Tele Santana queria uma equipe, digamos, mais proativa ou menos ativa, uma equipe mais eficiente, mais pragmática e para isso botou o zagueirão experiente Vicente, que era o titular do time, ex-Santos e ex-Curitiba e que, no caso, não tinha nada de santo não. A situação era tão chata
derrota que o Remy foi vaiadíssimo no primeiro tempo pela torcida Coli Gay, que foi a primeira torcida assumidamente gay do futebol brasileiro, a torcida do Grêmio. Eles gritavam altos impropérios, pelo menos é o que diziam os relatos da época, contra o próprio goleiro Remy. Mas o fato é que no intervalo aquela discussão terrível, a Rádio Guaíba fez uma enquete com a própria torcida do Grêmio. Olha os resultados. 49% dos gremistas presentes no Olímpico queriam derrota, 37% apenas a vitória e o resto estava lá porque não tinha o que fazer. Assim como os cartolas gaúchos que inventaram esse regulamento absurdo. Entrou o zagueirão Vicente para fazer o serviço. Nas 4 primeiras bolas ele errou todas. O Grêmio fez 3-2 pelo Juventude, gol do ponta direita, Flecha, que jogou no Grêmio em 68, depois jogou no Coritiba, jogou na América, jogou na Seleção Brasileira com Brandão, jogou no Guarani e voltaria ao futebol gaúcho onde havia começado para fazer história fazendo o terceiro gol. E não só ele, outros fizeram, como faria depois o Juventude fazendo 4-2 aos 19 minutos do segundo tempo, quando já estava aquela vergonha e o Vicente dando bronca ao zagueirão nos companheiros que queriam jogar para vencer, mas ninguém queria. Apesar do que falou, ou teria falado, o técnico Tele Santana para o Jornal 0 Hora. Palavras do mestre Tele Santana e por tudo aquilo que havia feito antes e faria depois, eu acredito nele. Eu jamais mandaria meus jogadores entrar para perder. Isso seria um absurdo. Mas infelizmente foi um absurdo. Um grande dirigente gremista, Fernando Kruff, definiu bem a situação. A gente tinha que escolher entre comer pudim ou comer alfafa. O que será que ele comeu? O jovem Serginho fez o último gol, 4-3, placar final. Fim do jogo, mais da metade da torcida aplaudindo a derrota que classificou o Grêmio, diferentemente do empate ou da vitória que levaria o Grêmio a fazer mais 2 jogos contra o Caxias para tentar chegar ao hexagonal decisivo do Gauchão. Os jogadores do Grêmio saíram abraçados e naquela baixaria toda, os jogadores saíram de cabeça baixa, torcedores aplaudindo a única derrota que foi vitória da história do Grêmio e quem sabe do futebol interplanetário. No final do gramado, para a Rádio Gaúcho, o volante Cacau do Juventude, que se não me engano depois jogaria no Grêmio, disse: fomos 22 bobalhões fazendo parte de uma farsa. Mas, infelizmente, os cartolas que inventaram isso, como o então presidente da Federação Gaúcha, Rubens Hofmeister, não estavam lá para passar o recibo. Final das contas, decisão do Gauchão depois de milhões de hexagonais, o Grêmio recebeu no próprio Olímpico o Internacional do Falcão, do Príncipe Jajá, e que já não era tão forte como aquela equipe bicampeã de 75 e 76 e não tão forte e eficiente como aquele Internacional de 79, que seria depois dirigido pelo Enio Andrade, o mesmo Enio Andrade que era o treinador do Juventude, naquele fatídico 4-3. Isso que é mais triste. Para mim, o maior treinador da história do futebol brasileiro, o Tele Santana, e aquele que por muitos treinadores e jogadores é considerado um dos maiores técnicos do Brasil, Enio Andrade, estavam justamente naquele terrível Grêmio e Juventude. Mas na final do Gauchão de 78, no Olímpico, a justiça, ou digamos a desgraça, ou o troco veio a cavalo, ou veio a Valdomiro, que fez os 2 gols da vitória do Internacional por 2-1 contra o Grêmio. O Grêmio ainda empataria com o Éder chutando aqueles escanteios olímpicos sensacionais. Foi um quase gol olímpico, ele bateu da direita, a bola bateu na trave e na sobra o Tarcísio fez o gol contra o Bagatini, goleiro que era de Caxias do Sul, mas depois, no finalzinho do jogo, numa falha do Walter Corbo, goleiro titular da equipe do Grêmio, o Grêmio acabou cedendo o gol para o Internacional, o gol do Valdomiro, o gol do 2-1, e com esse resultado o Internacional foi mais uma vez campeão gaúcho em 78, e o Walter Corbo, inclusive, nem acabou aquele jogo, saiu machucado, dizem até que não estava tão machucado assim para sair, entrou justamente para terminar o campeonato com a vitória do rival, o Remy, que era o goleiro daqueles 4-3 infelizes que a gente contou a história aqui no nosso Na Gaveta do Mauro. Você quer saber mais histórias como essa? Desista, não vai ter nunca mais uma vez em que uma equipe jogou para perder para poder ganhar. Até o próximo programa. Se inscrever, pelo amor de Deus, curtam, porque aqui o regulamento é muito claro. Aqui ninguém joga para perder.